Olá, bem-vindos ao Mais Educação desta semana. Hoje vamos trazer-lhe um tema muito importante. Como é que pode identificar se o professor ou os professores do seu filho são exatamente aquilo que deveriam ser? Ou seja, quais as características que um bom professor deve ter e como é que nós podemos reconhecê-las como pais para saber se os nossos filhos estão de facto a ser bem seguidos e bem ensinados na escola? Vamos lá ver isso então. A primeira característica que um bom professor deve ter é o domínio científico da matéria que leciona. Os alunos percebem imediatamente se o professor está bem preparado ou não para dar aquele determinado conteúdo. É muito importante que o professor que está a dar aula ao nosso filho, seja de que disciplina for, realmente tenha conhecimentos sólidos daqueles conteúdos. Porque depois, uma vez que aprendendo uma coisa de forma errada, os alunos vão levando aquele conhecimento pela vida fora, pensando sempre que estavam a aprender de forma correta e quando na verdade não estavam. Por isso é bom nós em casa, por exemplo, irmos vendo os cadernos, a ver a informação que está lá presente, porque também é uma forma de irmos controlando em casa aquilo que vai sendo dado na escola pelo professor. Em segundo lugar, um bom professor mostra sempre entusiasmo pela matéria que está a lecionar. Mesmo quando ele, como ser individual, de facto tem as suas preferências e há de achar que, para si, um conteúdo pode ser até mais interessante do que outro, ele não pode diferenciar isso em frente aos alunos. Ou seja, ele tem sempre que se mostrar entusiasmado para poder contagiar os alunos também com esse entusiasmo. Porque se vai para a aula com uma cara de aborrecido, transmitir um conhecimento, os alunos também, e obviamente, se vão sentir muito aborrecidos ao ouvir aquela matéria dada pelo professor. Portanto, é uma característica também muito, muito importante. Por outro lado, o bom professor é paciente. Ele sabe ouvir os seus alunos. Ele não vai para a aula apenas para debitar matéria, como se costuma dizer. Sabe que a opinião dos seus alunos é importante, que deve fomentar a participação na aula, obviamente de forma ordenada, e saber fazer os alunos verem que a sua opinião também é válida e que é importante para a discussão dos conteúdos. E também deve ser paciente porque há sempre uma ou outra situação mais conflito, até entre os alunos, então o professor, em vez de começar a gritar, a desestabilizar a própria aula, deve tentar lidar com a situação, com a calma, portanto, contar até 10, se for preciso, e depois respirar fundo e pensar antes de agir e pensar antes daquilo que vai dizer, porque muitas vezes nós somos seres humanos, como professores, estamos nervosos, há uma discussão iminente e às vezes tendemos a dizer coisas que não queremos. Isso não pode acontecer. O professor tem que ser o exemplo. Portanto, ele tem que pensar muito bem antes de dizer o que quer que seja e respeitar sempre o aluno, para ser respeitado também e para poder exigir o respeito. Por outro lado, ele também tem que estar atento a cada aluno em particular. Eu sei que isto é muito difícil, porque nós hoje em dia temos turmas com imensos alunos. E claro, este é um desafio diário para o professor, querer atender a todos os alunos. Mas há sempre situações dentro de uma turma que merecem a nossa particular atenção. Alunos que mudam de atitude de repentina, alunos que estão muito tristes, que tinham muito interesse e deixaram de o ter. E, portanto, eu sou um bom professor, eu devo interessar-me por falar individualmente com aquele aluno em causa e tentar perceber o que é que levou a esta mudança de comportamento e o que é que eu posso fazer como professor para ajudá-lo e tentar fazer com que aquele aluno se sinta feliz outra vez e motivado. Porque, aliás, eu costumo sempre dizer isto, os professores são amigos também, não são colegas, não estão no mesmo patamar que os alunos, mas são amigos e devem ser amigos, porque há um convívio quase diário e tem que haver uma relação sólida, afetiva entre todos e de respeito para que as coisas funcionem bem. Também o professor deve, claro, conquistar o respeito, não impor o respeito, conquistar o respeito dos seus alunos e esforçar-se para manter a ordem na sala de aula. Há uma imagem que eu costumo dar sempre do que uma sala de aula deve ser. Eu digo sempre que a sala de aula é uma assembleia, mas o presidente daquela assembleia é o professor. Todos na assembleia têm direito a dar a sua opinião, mas com ordem, pondo o dedo no ar ou a mão no ar e esperando que o professor realmente dê autorização para que os alunos falem. Porque senão não é uma discussão, é estar a dar uma ideia para um lado, outra ideia para o outro e ninguém cresce em conjunto. Portanto, estas ideias são de facto fundamentais, são características, traços fundamentais de um bom professor. Esteja bem atento para ver
como é que o seu filho caracteriza os diversos professores em casa para ver se realmente ele está a ser bem seguido. Este é o assunto que tínhamos hoje para si. Queria relembrar-lhe que esta quinta-feira vai haver uma palestra com um tema muito, muito interessante e muito atual, que é a parentalidade consciente. O que é isto da parentalidade consciente e como é que eu posso exercer isso no meu dia-a-dia como pai? Essa palestra terá lugar em Angeiras, na próxima quinta-feira, pelas 19 horas, na EB1 JI Praia de Angeiras. A entrada é gratuita, conto com a sua presença, vai ver que valerá mesmo a pena. Relembro também que para marcação de consultas no gabinete de Catarina Mesquita, em Vila do Conde, bastará mandar uma mensagem pela nossa página do Facebook, Gabinete de Catarina Mesquita, ou para o e-mail catmesquita@gmail.com. Conto com a sua presença já na próxima semana para o próximo Mais Educação. Até lá, o resto de uma semana excelente.